Que alegria, que privilégio poder estar aqui com você novamente. Tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra que vai de encontro à sua vida. Nessa noite, nós vamos estar falando sobre milagres de cura. Na semana passada, nós falamos sobre o milagre da libertação. Se você não assistiu a pregação do culto passado, você pode fazer isso, você encontra essa pregação aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre cura. E para falar sobre cura, eu gostaria de perguntar para você: você ainda acredita que o nosso Deus é capaz de fazer curas milagrosas? Você, do fundo do teu coração, acredita que se você orar por alguém hoje, essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus? Mais uma pergunta para você. Você teria coragem de orar por alguém essa noite? Publicamente? Pedindo para que Deus curasse a vida daquela pessoa? Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês essa noite? Eu estou fazendo essa pergunta porque nessa era que nós estamos vivendo, da mídia, onde você tem tanto acesso à informação, onde você tem câmeras te filmando a todo momento, pessoas filmando você quando você está fazendo alguma coisa. Imagina, você tem coragem de fazer isso hoje publicamente? Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas pararam de orar por cura. E é interessante saber que essas pessoas pararam de orar por cura simplesmente porque uma vez elas oraram e nada aconteceu. E na nossa cabeça humana, no nosso coração, na nossa mente, quando nós oramos por cura, quando nós oramos para que Deus entre com a providência na vida, na saúde de alguém, o que nós esperamos como filhos de Deus é que Deus ouça a nossa oração. Porque nós sabemos que Ele pode fazer. Mas quando o milagre não acontece, quando não existe uma mudança, quando não existe a cura, quando aquilo que nós estamos pedindo não acontece, nós ficamos confusos, nós ficamos com várias perguntas e nós acabamos ficando com dúvidas sobre quem Deus é e o que realmente Deus pode fazer. Eu tenho certeza que muitos de nós já passamos por essa situação. E por causa disso, muitas pessoas hoje têm parado de orar por milagres. Nós cremos no Deus que cura, mas nós não exercemos a nossa função de orar, sendo agente de cura na vida de alguém. Simplesmente porque quando nós oramos, o milagre não aconteceu. A Bíblia, se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver Deus fazendo vários sinais de maravilhas e curas divinas. Nós podemos ver um milagre acontecendo na vida de Ana. A Bíblia diz que Ana, ela não tinha filhos e ela era estéril. E ela ia para o templo todos os dias e se ajoelhava e ficava orando a Deus. E ela ficava pedindo a Deus um milagre. A ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Mas ela continuou orando, perseverando na oração. E um dia, Deus abriu seu ventre. E ela deu à luz e ela concebeu um filho. E o seu nome foi Samuel. Um dos maiores profetas na história. A Bíblia também nos conta no Velho Testamento sobre a história de Sara. A Bíblia diz que Abraão seria pai de multidões. Mas como isso poderia acontecer se ela era estéril? Deus fez um milagre e curou o ventre daquela mulher e ela concebeu. Ela teve um filho. Deus fez vários milagres no Novo Testamento também, através de Jesus, através dos discípulos. Jesus tem feito milagres até hoje. A Bíblia nos conta que Jesus abriu os olhos dos cegos, que Jesus abriu o ouvido dos surdos, que Jesus limpou os leprosos, que Jesus levantou os paralíticos, que Jesus curou um homem que tinha sua mão travada. A Bíblia nos conta que Jesus operou milagres. Só que sabe o que é mais interessante? É que Jesus disse que eu e você, nós seríamos capazes de fazer os milagres que Ele fez e até obras maiores nós ainda iríamos realizar. A Bíblia diz em João capítulo 14, no verso 12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas. E esse é o contraste que eu vejo na nossa vida hoje. Nós vemos tantas histórias sobre Deus fazendo milagre, nós vemos tantas histórias sobre Jesus fazendo milagres, sobre os discípulos fazendo milagres, mas quando chega na minha vida, na sua vida, nós travamos. Porque embora nós cremos num Deus que faz milagre, nós não temos a coragem de nos colocar de pé e orar e interceder por cura
crendo que Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Porque nós temos esse medo de Deus não fazer o milagre. Nós cremos que Ele pode fazer, mas a nossa dúvida é: e se Ele não fizer? Simplesmente porque você orou por alguém e essa pessoa não foi curada. Eu quero te dizer que Jesus cura. Eu quero te dizer que Deus cura. Mas não é porque Ele cura que Ele faz essa cura acontecer para todos e a todo o momento. Existem vários trechos na Bíblia que dizem que Jesus não curou alguém, ou que o milagre de Deus não aconteceu. A palavra de Deus diz que Paulo tinha um espinho na carne, e esse espinho nunca foi retirado, e a resposta de Paulo para essa situação foi: a graça de Deus basta sobre a minha vida. Um dos amigos de Paulo, que estava fazendo com ele a terceira grande viagem missionária, ficou doente. E a Bíblia diz ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, 20, que Trófimo, que era esse amigo que ficou doente, ficou em Mileto. Não pôde seguir viagem junto com Paulo, porque ficou doente. Mas nós cremos num Deus que cura, mas essa pessoa ficou doente. Nós temos que entender que Deus cura, mas não é porque Ele cura que Ele está curando todas as pessoas em todo o momento. E o problema é que quando nós não entendemos isso, nós paramos de orar por cura. Nós paramos de interceder pelas pessoas que estão doentes, passando por problemas e dificuldades, porque nós não queremos passar vergonha. Essa é a verdade. Nós não queremos nos expor e orar por cura e nada acontecer. Deus pode curar, mas Deus tem a maneira dele de fazer. Existe a maneira certa de receber a cura. Eu digo isso porque Jesus, mesmo sendo Jesus, Filho de Deus na terra, o Deus encarnado, ele não operou milagre todo o tempo. A Bíblia diz que Jesus teve 3 razões pelas quais ele não operou um milagre. A primeira delas, Jesus não fez nenhum milagre para se autopromover, para provar que ele era filho de Deus. No capítulo 8 de Marcos, no verso 11 e 12, diz: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Então Jesus, ele suspirou profundamente e disse: porque esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Jesus não precisa te provar que ele é Deus. Ele não precisa curar a tua enfermidade, ele não precisa curar o teu amigo, a tua família, para mostrar que ele é Deus, porque ele é Deus. Jesus nunca realizou um milagre que interferisse nos planos de Deus. Jesus, na noite que ele foi traído por Judas, ele estava no jardim do Getsêmani com seus discípulos. Então, naquele momento que os guardas chegaram para prender Jesus, Pedro saca a espada e ele vai à luta para defender Jesus. E então ele corta a orelha de Malco. Eu tenho certeza que Pedro não estava mirando na orelha. Eu acho que ele tinha ido ali para o pescoço, mas pela graça de Deus, aquela navalha, aquela espada pegou na orelha de Malco. E então Jesus para tudo. E Jesus pega a orelha de Malco, coloca de volta e faz aquele milagre naquele momento na frente dos soldados. Todos os soldados viram aquele milagre acontecendo. Então Jesus diz o que está escrito em Mateus 26, no versos 53 e 54. Jesus diz: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriria as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Jesus está dizendo: eu poderia chamar aqui um exército de milhares de anjos para me defender e para me salvar nesse exato momento. Mas se eu fizer esse milagre, como que as palavras que foram escritas vão se cumprir? Como as profecias vão se cumprir? Porque isso que está acontecendo, isso tem que acontecer. Jesus nunca realizou um milagre que interferisse diretamente no plano de Deus. Número 3. Jesus nunca fez um milagre onde não tinha nenhuma fé. É isso mesmo.
Tanto é que na cidade natal de Jesus foi o local onde ele menos operou milagre. Porque naquele local onde Jesus nasceu, as pessoas não tinham fé nele. Porque para aquelas pessoas ele era apenas o filho do carpinteiro. Ele era apenas o filho de José e Maria. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, no verso 58, e ele não realizou muitos milagres ali. Por que ele não realizou os milagres ali? Por causa da incredulidade deles. Sabe o que eu preciso te dizer essa noite? A tua fé, ela muda situações. A tua fé, ela muda circunstâncias. Porque a tua fé, ela move o coração de Deus. Eu estou te dizendo isso porque a Bíblia nos traz a história de uma mulher que estava sofrendo por 12 anos com fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela estava nessa situação. A Bíblia diz que ela gastou todas as suas riquezas com médicos, com tratamentos. E nada do que ela fez foi capaz de sarar o seu problema. E então um dia essa mulher ouviu sobre Jesus. Olha que coisa interessante. Hoje você está ouvindo sobre esse Jesus. E o que aconteceu com essa mulher? Ao ouvir sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus fazia, sobre as coisas que Jesus era capaz de fazer, essa mulher creu no seu coração. E ela disse que se ela tão somente tocasse na pontinha da roupa de Jesus, ela seria curada. E não diferente disso, no dia que Jesus estava passando perto de onde ela estava, e ela viu que Jesus estava indo no meio daquela multidão, ela não se incomodou com o povo. Ela não se incomodou com as pessoas que estavam ao seu redor. E ela começou a empurrar um daqui, empurrar o outro de lá. E ela chegou aos pés de Jesus e tocou na borda do manto de Jesus. E naquele exato momento, ela foi curada. E o que aconteceu? Jesus ali diz, em Marcos capítulo 5, 34, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A Bíblia também conta sobre os 10 leprosos. Esses 10 leprosos tiveram um encontro com Jesus, esse mesmo Jesus que nós estamos tendo um encontro essa noite. E nesse encontro, esses leprosos foram curados por Jesus. Foi um milagre que não aconteceu imediatamente. A Bíblia diz que enquanto eles foram caminhando, eles foram ficando limpos. E quando eles perceberam que ficaram limpos, um desses leprosos, um samaritano, voltou. E quando ele vê Jesus, ele se joga no chão e ele começa a adorar a Jesus com o seu rosto em pó. E então Jesus, em Lucas capítulo 17, 19, diz: levante-se e vá. A sua fé te salvou. A Bíblia também nos conta a história sobre um cego que ficava à beira do caminho mendigando. E um dia esse cego ouviu dizer que Jesus estava passando naquela rua onde ele estava. E sem mais demora, aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A tal ponto que as pessoas que estavam ali à sua volta começam a dizer para que ele se cale porque ele estava incomodando e que ele poderia incomodar o mestre. Então Jesus chama aquele cego. Jesus ouviu a voz daquele cego. E Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Esse milagre está descrito em Marcos capítulo 10, no verso 52, diz assim: vá, disse Jesus. O quê? A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Existe algo dentro de você, meu irmão, minha irmã, essa noite, que se chama fé. A fé é o elemento essencial para que Deus opere milagre na vida das outras pessoas através da sua vida. A sua fé, ela é capaz de mover o coração de Deus. A palavra de Deus nos conta a história sobre um centurião que um dia encontrou Jesus. E esse centurião tinha um servo que estava doente. E esse centurião sabia que esse Jesus que eu e você estamos servindo essa noite era capaz de realizar um milagre na vida daquele servo. Então Jesus se dispõe a ir à casa do centurião. Mas qual foi a resposta do centurião? O centurião disse: Jesus, eu tenho servos à minha disposição. E quando eu digo para o meu servo ir, ele vai.
E quando eu peço para ele vir, ele vem. E eu sei que se você, Jesus, der apenas uma palavra, o meu servo vai ficar curado lá onde ele está. Porque eu entendo que você, Jesus, o teu poder, Jesus, ele não está limitado aqui aonde você está, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre em qualquer lugar do mundo. Qual foi a resposta de Jesus para esse centurião? Mateus capítulo 8, no verso 10 diz: digo-lhes a verdade, Jesus dizendo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A sua fé impressiona Jesus. Nós tentamos de tantas formas agradar a Deus. Nós tentamos de tanta forma chamar a atenção de Deus. Você quer saber o que surpreende Jesus? Você quer saber o que surpreende Deus? É a sua fé. A sua fé move o coração de Deus. Você pode até falar, mas Renato, eu não tenho fé. Eu sinto que eu tenho uma fé e a minha fé é muito pequena. Eu não sei se eu consigo orar, pedir a Deus um milagre, pedir a Deus uma libertação. A minha dica para você essa noite é: ore usando o que você tem. Nós sabemos que Jesus pode fazer todas as coisas. Nós sabemos que tudo é possível àquele que crê. Mas e se não acontecer o milagre? E se eu orar e nada acontecer? A minha fé vai ficar abalada. Quero te dizer essa noite que a sua fé só vai ficar abalada se você tiver fé apenas no que Deus pode fazer. Porque a sua fé, ela nunca vai ser abalada se ela estiver baseada em quem Deus é. Porque nós já sabemos que Deus é bom. Como que nós sabemos que Deus é bom? Nós sabemos que Deus é bom porque Ele enviou o seu único Filho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Toda vez que você basear a sua fé, a sua expectativa no que Deus faz, você corre o risco de se frustrar. Porque a sua fé, ela tem que estar baseada naquilo que Ele é. Nós precisamos entender que Jesus não veio simplesmente para curar o meu corpo. Jesus não veio simplesmente para trazer cura para suas enfermidades. O maior objetivo de Jesus na terra foi para que eu e você pudéssemos ser salvos. O maior objetivo dele não é curar o meu corpo. O objetivo maior de Jesus, a missão de Jesus, é salvar a minha alma. Marcos capítulo 2 conta a história de alguns amigos que tinham um amigo que era paralítico. Então esses amigos ouviram dizer que Jesus estava ensinando dentro de uma casa. E existiam muitas pessoas ali ao redor daquela casa que impossibilitava que aquele paralítico chegasse até diante de Jesus. Então esses amigos conseguem subir esse paralítico no telhado, abrem um buraco ali no telhado e descem esse paralítico diante de Jesus. A resposta de Jesus para ele está no verso 5 de Marcos capítulo 2. E diz assim: vendo a fé que eles tinham, a fé que move o coração de Deus, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Antes de curar o nosso corpo, Jesus quer curar a sua alma. Antes de curar as minhas debilidades físicas, as suas debilidades físicas, Jesus quer curar a sua alma. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer perdoar os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que foram curadas na Bíblia, todas as pessoas que foram ressuscitadas, todas elas viveram para sempre. Todas elas viveram eternamente. Todas elas morreram. Todas as pessoas que foram curadas por Deus nas Escrituras morreram. Qual é o maior objetivo de Deus? Qual é o maior objetivo de Jesus? Não é simplesmente curar o teu corpo. O objetivo de Jesus é salvar a tua alma, é perdoar os teus pecados e te reconectar com Deus. Nessa minha vida eu já vi Deus curando câncer, eu já vi tumores desaparecendo,
Eu já vi cego enxergar. Eu já vi paralíticos se levantarem. Eu já vi pessoas sendo libertas. Mas sabe o que eu também vi? Eu vi criança de 3 anos internada no hospital. E a igreja inteira em oração, pedindo para que Deus curasse aquela criança. E infelizmente aquela criança partiu para a eternidade. Eu já vi a igreja orando para que Deus pudesse curar o câncer de um irmão, de uma irmã. E essa irmã, esse irmão, acabou falecendo. Eu tenho convivido com familiares que trazem enfermidades na sua vida. E eu acredito que Deus ainda pode fazer um milagre. Eu acredito que ainda que pareça impossível, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu imagino, do que a minha mente limitada pode conceber. E eu creio que mesmo que o milagre não aconteça imediatamente, ele pode acontecer progressivamente. E mesmo que eu não veja essa cura acontecendo aqui na terra, eu creio que naquele dia, quando Jesus Cristo voltar nos ares, eu e você, nós vamos receber corpos glorificados. E nesse corpo que nós vamos receber, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Porque esse corpo glorificado será infinitamente melhor do que esse corpo que nós temos hoje. E a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e todas as tristezas causadas por conflitos e enfermidades que nós vivemos aqui na terra. Eu creio no Deus que cura. E eu e você, como igreja, precisamos nos posicionar como crentes que acreditam no Evangelho de Cristo. Eu acredito que todos nós podemos concordar que Deus é o Deus que cura. Mas será que você acredita que Ele cura hoje? E que Ele pode usar a tua vida hoje? O meu papel, o seu papel, é orar em nome de Jesus, revestido com a autoridade e poder que nós recebemos através do Espírito Santo. Quem faz a cura é Deus. Independente se Deus curou ou não curou da última vez que você orou, o teu papel é continuar orando. E nós precisamos voltar a ter esse espírito dentro das nossas igrejas. Nós precisamos voltar a ter essa mentalidade do Deus que cura. Porque se nós não acreditarmos que existe um Deus que cura, nós não vamos ver mais milagres. Porque o milagre só acontece quando eu e você nos disponibilizamos a clamar por Ele. Eu creio no Deus que cura. O rosto do nosso Deus não está virado de lado para que Ele não possa ver a nossa situação. Nós somos os agentes de milagres. Ele pode curar o teu corpo físico, Ele pode curar o seu emocional essa noite e Ele pode curar o teu espírito. Será que você acredita nisso? Será que você ainda crê nesse Deus que opera milagres? Pai, nesse momento nós nos colocamos diante da tua presença. Pai, nós estamos aqui humildemente, cientes, Senhor, das nossas debilidades, das nossas fraquezas, Senhor, das nossas limitações. Mas, Pai, nesse momento, nós pedimos, Senhor, a autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos ser revestidos, Senhor, com essa glória, com esse poder, Senhor, nesse momento, para que nós possamos nos posicionar diante da nossa sociedade. Que nós possamos, Senhor, ter autoridade, Senhor, de expulsar demônios, de expelir, Senhor, espíritos malignos e declarar a tua cura sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, Senhor, das pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, em tempo e em fora de tempo. Pai, nesse momento, Senhor, eu não sei o que esse meu amigo, que essa minha amiga está passando, Senhor. Eu não sei qual é a enfermidade que eles estão sofrendo. Pai, eu não sei qual é o problema que essas pessoas estão carregando há tanto tempo, mas nesse momento eu quero liberar a tua cura em nome de Jesus. Não existe impossível para ti, Senhor. Não existe, Senhor, limitações para ti. Pai, nesse momento nós ordenamos: câncer, vai embora em nome de Jesus. Nós declaramos: coluna, volte ao seu lugar agora em nome de Jesus. Ossos se restabeleçam agora do jeito que você foi criado para ser em nome de Jesus. Enxaqueca, vai embora em nome de Jesus. Depressão, nós te rejeitamos agora em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Nós cremos num Deus que cura
Coloca a mão na tua enfermidade agora em nome de Jesus e começa a glorificar a Deus pela cura. Caroços vão embora agora em nome de Jesus. Tumores desapareçam agora em nome de Jesus. Seja curado, seja curada em nome do teu Filho Jesus Cristo. Você aí agora, eu gostaria que você colocasse a mão no local onde você estava sentindo a tua dor. Coloca a mão no local onde você estava sentindo a sua enfermidade. Você está curado em nome de Jesus. Meu pedido é que você tenha coragem de contar para alguém sobre esse milagre que você recebeu na sua vida essa noite. Sabe por quê? Porque quando você disser para outras pessoas que teu Deus te curou, nós vamos gerar a cultura dos crentes que oram por milagres.